Retrospectiva 2012. Confira os principais fatos que marcaram o ano em Irati e região. Tragédias, violências, polêmicas, denúncias, política, esportes, recordações, fatos felizes, enfim, o que marcou o ano. Retrospectiva 2012 da Najuá. 3 de outubro. Pesquisa do Instituto Retrato Brasil mostra intenção de voto dos iratienses. Faltando 5 dias para as eleições 2012, a disputa para a sucessão do prefeito Sérgio Stóclos apresentava um equilíbrio e um cenário que prometia ser acirrado até a apuração das últimas urnas. O candidato Odilon Burgatti, da coligação Por Amor a Irati, ficou em primeiro lugar com 49,6% dos votos válidos na pesquisa encomendada pelo jornal Hoje Centro-Sul. Na segunda colocação ficava Jorge Derble, da coligação Juntos por Irati, com 41,5% das intenções de voto. A advogada Ieda Weidzik, do Partido Verde, foi citada por 8,9% dos eleitores consultados. 3 de outubro, debate da Unicentro. A Unicentro, em parceria com a Rádio Najuá, transmitiu um último debate entre os candidatos a prefeito de Irati: Jorge Derble, do PSDB, Odilon Burgatti, do PT e Ieda Weidzik, do PV. Era a última oportunidade dos eleitores ouvirem as propostas dos candidatos antes das eleições. 7 de outubro. De forma inédita, PT elege o prefeito e vereador em Irati. Uma eleição histórica, assim pôde ser resumido o pleito em Irati em poucas palavras. Alavancado pelo crescimento a nível nacional e estadual, o Partido dos Trabalhadores, o PT, elegeu de forma inédita o prefeito e um vereador para compor o Legislativo Municipal. Com 18.736 votos, Odilon Burgatti entra para a história como o primeiro prefeito eleito pelo PT em Irati. Odilon Burgatti, 36 anos, foi eleito o prefeito mais novo da história da cidade. Em entrevista à equipe da Najuá, o candidato do PT falou sobre a reestruturação do partido, além das dificuldades no início de campanha, quando seu nome aparecia desacreditado entre os iratienses. O novo prefeito relatou durante conversa que o povo de Irati acreditou e teve a esperança de que a renovação era essencial para o município avançar em vários setores através de um novo grupo sem amarras políticas. 7 de outubro. A eleição 2012 foi marcada pela surpresa e renovação no Executivo e Legislativo. O Legislativo iratiense teve 70% de renovação, elegendo apenas 3 vereadores atuais: Rafael Lucas, do PSB, Hélio de Mello e Wilson Menon, do PMDB. 15 de outubro. Exato aceita executar a obra pelo mesmo valor da Pavisan. A empresa de Santa Catarina aceitou realizar a obra na BR-153 por 6 milhões, valor orçado durante a primeira licitação vencida pela empresa Pavisan de Minas Gerais, que perdeu o direito de executar o projeto em função de ter decretado processo de falência. 16 de outubro. Depois de Rebouças, bandidos arrombam caixa de agência bancária em Irati. Bandidos usaram maçaricos para arrombar a agência bancária localizada na área central da cidade. Os ladrões invadiram o estabelecimento, fugiram com o dinheiro e não foram notados. 16 de outubro. Prefeitura de Irati coloca nome de munícipes no Serasa. Baseados em dívidas de executivos fiscais não pagas por moradores de Irati, a Prefeitura colocou o nome dos contribuintes no Serasa. De acordo com um dos contribuintes, que prefere não se identificar, ele nunca chegou a ser notificado diretamente pela Prefeitura. Eu apenas recebi uma carta do próprio Serasa, comunicando que se eu não me apresentasse em um determinado prazo, meu nome iria para a lista, conta ele. 17 de outubro. Aleluia! Obras na BR-153 têm início, um ano depois do início do processo licitatório. As obras de recuperação asfáltica no trecho entre Imbituva e Paulo Frontin finalmente tiveram início, 365 dias depois do processo licitatório. Os primeiros buracos começaram a ser tampados na manhã do dia 16 entre as cidades de Irati e Rebouças. 17 de outubro.
Ciclista é arrastado e tem a cabeça esmagada em acidente na PR-438. A cidade de Teixeira Soares amanheceu de luto no dia 18. Uma das pessoas que fazia a alegria da população com seu carisma morreu em um grave acidente de trânsito na BR-438 em Teixeira Soares. Eliseu Ribeiro Lopes, conhecido como Eliseu, cantor das Andorinhas, foi atropelado por um caminhão placas de Irati por volta das 20h30 do dia 17 de outubro. 22 de outubro. Depois de 42 anos como gerente, Benedito abre sua banca de revistas. Um dos principais pontos de encontro e onde vários assuntos que marcaram a história de Irati foram discutidos nos últimos 40 anos, fecha suas portas. Inaugurada em dezembro de 1970, a Kika Revistas interrompe suas atividades comerciais. O proprietário Air Cavalim resolveu parar com o negócio por se sentir cansado. Ele conta que os filhos já trilharam seus próprios caminhos e hoje têm prioridades, impossibilitando a continuidade dos trabalhos da Kika Revistas. No entanto, o fechamento da Kika deu razão ao surgimento de uma nova banca, a Banca do Benedito. 11 de novembro. Rebouças. Criminosos são mortos em trocas de tiro com a PM. 3 homens que faziam parte de uma quadrilha foram mortos depois de uma troca de tiros com a polícia militar em Rebouças na noite do dia 10 de novembro. Segundo a polícia, os criminosos agiam na região de Irati, Prudentópolis e Ponta Grossa. Os suspeitos participaram de vários roubos de carros, residências e são acusados de tráfico de entorpecentes. 11 de novembro. Ciclista atropelado há 36 dias morre em hospital de Irati. Um ciclista que sofreu um grave acidente há 36 dias morria na tarde do dia 11 de novembro na Santa Casa de Irati. Fabiano Kengerski, 33 anos, foi vítima de acidente de trânsito. Ele foi atingido por um veículo Gol placas de Irati na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Igreja do Conjunto Fernando Gomes, no dia 5 de outubro. Desde o dia 5 de outubro, ele estava em tratamento. 22 de novembro. 3 pessoas morrem em acidentes entre caminhões e um ônibus na BR-277. Um grave acidente entre 3 caminhões e um ônibus vitimou 3 pessoas na madrugada do dia 22 de novembro na BR-277 em Fernandes Pinheiro. O incidente ocorreu por volta das 4h30 da manhã no quilômetro 219 da rodovia, nas proximidades do Rio das Almas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a primeira colisão ocorreu depois que um caminhão de Irati tombou na rodovia. Em seguida, um bitrem placas de São José do Rio Preto, um caminhão-container de Cascavel, Paraná e um ônibus que ia de Guaíra para Curitiba também se envolveram no acidente. As vítimas foram um casal que estava no bitrem e o condutor do caminhão de Irati, Marcos José Gonçalves, de 42 anos. De naturalidade nordestina, Marcos morava há cerca de 1 ano no município e era casado com uma iratiense. Dias depois, o motorista do ônibus também veio a falecer. 24 de novembro. Denúncia. Grupo de médicos de Irati aciona o Ministério Público em função de a empresa estar recebendo por serviço que não era prestado. Um grupo formado por médicos que prestam serviço no Pronto Atendimento Municipal de Irati protocolou um ofício junto à Promotoria Pública denunciando o descumprimento do contrato de prestação de serviços médicos e irregularidades no recebimento de valores. Segundo a denúncia dos médicos, o contrato, com data de 20 de março, previa que fosse disponibilizado à população pelo menos um plantonista, no período noturno, das 19 às 7 horas, totalizando 360 horas mensais. O preço da hora do plantonista é de R$ 103,12, que multiplicado pelas 360 horas, resultaria no valor de R$ 37.123,20. Para o período diurno das 7 às 19 horas, o contrato previa que fossem disponibilizados 2 plantonistas, totalizando 720 horas no mês. Para esse período de horas trabalhadas, o valor mensal correspondia a R$ 74.246,40. Mas com base em documentos que mostram os empenhos emitidos pela Prefeitura Senhosp, empresa responsável pela contratação
dos plantonistas e cópias das escalas de plantonistas, os médicos denunciavam que no período diurno somente um plantonista era disponibilizado à população. 2 de dezembro. Chuva forte causa estragos em Irati. O vento que soprava forte, as nuvens escuras carregadas, anunciavam que uma grande tempestade estava se formando. O dia virou noite. O cenário era assustador. Em poucos minutos começou a tempestade. O período mais crítico com chuva de granizo durou cerca de 5 minutos, mas foi suficiente para causar prejuízos em Irati no domingo, dia 2. 2 de dezembro. Servidores cumprem promessa e realizam manifestação durante a festa do pêssego. Depois de anunciar durante a Assembleia Extraordinária que faria uma manifestação pacífica durante a 34ª Festa do Pêssego, os servidores públicos municipais cumpriram a promessa e compareceram em peso na tarde do domingo, dia 2 de dezembro, no Parque Aquático, local onde aconteceu a Festa do Pêssego. Por volta das 15 horas, os servidores públicos se reuniram nas proximidades da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e seguiram até o Parque Aquático. Vestidos de preto, usando nariz de palhaço, portando faixas e cartazes que mostravam descontentamento com a atual administração, o grupo de servidores gritava frases de indignação, como "Uhu, ahá, 35 já". 7 de dezembro, caravana de Natal da Coca-Cola abre as festividades natalinas em Irati. Na noite de sexta-feira, 7 de dezembro, a cidade de Irati recebeu pela primeira vez para o período natalino a caravana de Natal iluminada da Coca-Cola. A tradicional carreata, já bastante conhecida em Curitiba e outras cidades do Paraná e do Brasil, percorreu as principais ruas da cidade. 21 de dezembro. Com algumas surpresas, parte do secretariado de Odilon é divulgada. Depois de divulgar através de nota que anunciaria 80% de seu secretariado, o prefeito Odilon Burgatti reuniu a imprensa na sede da Ancespar e apresentou parte de sua equipe de governo. Para algumas pastas apenas se confirmou que já era previsível, porém, alguns nomes ecoaram como grandes surpresas. Em certas áreas, Odilon prezou pela juventude. Em outras, é possível identificar que a experiência foi o fator determinante. No entanto, a maioria do público presente na divulgação admitiu não conhecer profundamente alguns dos candidatos. Com edição de áudio de João Geraldo Mitz, Sassá Oliveira para a Retrospectiva 2012.